E aí, ó, bem-vindos de volta, estamos aqui com Vida e Saúde. Muito das novas crianças já são capazes de fantasiar, criar situações que parecem ser reais para elas. Mas como que a gente sabe se elas estão fantasiando realmente? Os pais normalmente resistem, né, em dizer que os filhos estão realmente mentindo. E também acabam não sabendo como agir numa situação como essa. Levam um susto, meu filho está mentindo? E com o passar do tempo, essas mentiras, elas podem trazer consequências para a vida da criança, por exemplo? Para nos ajudar a lidar com esse tipo de situação, a gente vai conversar hoje com a psicóloga infantil, a doutora Cilaneide Zifirino. Pois é, situação complicada. Você já passou por essa situação? Soube o que fazer? Confesso que muitas vezes a gente fica tentando e não sabe nem por onde correr. Prometo que hoje eu vou tentar falar menos, porque eu quero a sua participação. Quero que você mande sua dúvida para o nosso WhatsApp. O número está aparecendo aqui na tela, é o 12 982 66 0004. Ou pode apontar para a câmera do seu celular, para esse QR Code que aparece aqui desse lado. E você vai cair direto no nosso WhatsApp, vai conversar com a gente quer a sua participação. Doutora Sil, tudo bem? Bem-vinda! Boa tarde, tudo bem? E aí, conversa com a gente. Por que essas crianças mentem? É real? Essa coisa que o Wagner começou a falar ali no começo do programa, tem a ver com caráter? Quando que a gente deve se preocupar? Esclarece aí pra gente hoje. Olha só, ninguém nasce já mentindo, né? E as crianças, elas aprendem através da imitação, da interpretação. Então, nós, como pais, temos uma grande parte dessa culpa nessa relação entre mentira, quando eles começam a mentir, né? É na infância mesmo que eles vão aprender a mentir. E muitas vezes os pais colaboram com isso, porque já começa com aquela coisa, veio através de uma cegonha, a cegonha que trouxe o seu irmãozinho, tem toda aquela questão de falar isso, as fantasias, porque a criança, ela vive no mundo da fantasia. Só que tudo tem que ter um equilíbrio. Se nós vamos alimentando demais essa fantasia, chega um momento que a criança, ela mesma vai se confundir. É fantasia ou é realidade? E se a minha mãe está contando essas coisas, né? E tem, por exemplo, a cegonha que vem trazendo, e a criança, ela tem uma imaginação fértil. Ela já imagina uma criança ali no lençol, vindo no biquinho da cegonha, e os desenhos colaboram para isso também. Os animais que falam, os brinquedos que falam, a pessoa cai, o carro passa em cima, não acontece nada. Então, tudo isso colabora para que ela tenha uma mente fértil e acredite em todas essas coisas. E a mentira começa a surgir a partir daí, dessas crenças que nós colocamos e que já é da criança também. Então, é uma coisa que parece que é uma coisa boba, que não preocupa. Tem pais que dão risadas, eles gostam, sabe? Eles alimentam essas pequenas mentiras leves e elas podem se tornar coisas grandes que pode prejudicar a criança na vida, ali na infância, na vida dela de adolescente, na vida adulta e se estender para a vida toda. Eu falei que eu não ia me consultar aqui, mas eu não consigo. Não resistiu. Não resisto, eu sou mãe de 2 e o meu mais velho fica fantasiando com o mais novo. E aí tem alguns assuntos assim que eu falo, não, Bruno, isso aí você não pode falar não, que é o mais velho. Porque para ele, para o mais velho, é uma brincadeira, mas para o mais novo, parece assim que é um negócio surreal. Então, assim, eu entendo que a gente é responsável por essa fantasia, conforme você tinha falado. Mas é normal as crianças mentirem? Ou até que idade, ou a partir de que idade eu posso ficar, isso aqui não está muito certo? Olha, essa mentira, ela faz parte da infância da criança, porque é ali que elas começam, porque mistura a fantasia com a realidade. E a fantasia, ela faz parte da infância, né? Mas vamos lá, tudo tem que ter uma cautela. Não é verdade? Mais ou menos ali, por volta dos 2 anos, ela começa a entender alguma coisa. Ela já sabe o que ela pode e o que ela não pode. Antes disso, não. É pura fantasia mesmo. Ela pode comer o chocolate como
vocês falaram, e tá com a boquinha suja e falar que não, que foi o gato, que ela não comeu. Pode realmente riscar a parede e falar que foi o cachorro. Eles gostam de colocar a culpa em objetos e nos animais, principalmente, né? Porque eles usam essa fantasia até mesmo porque eles acham que os animais falam, eles veem isso nos desenhos. Então, é uma fantasia que é alimentada. Não, as bonecas lá em casa, doutora, já fizeram cada coisa que, olha, é inacreditável, viu? Eu tenho até medo daquelas bonecas. Agora, me diz o seguinte, antes até da gente falar de o que os pais precisam fazer, né, nesse momento, quais as consequências que essa mentira pode trazer para a vida da criança e para a família? A gente tem uma pergunta, é isso? Sobre... tem uma tela vamos mostrar aqui. Isso. Ó, não distinguir fantasia de realidade, prejudicar a si próprio e os outros, quebra de confiança, se tornar um mentiroso compulsivo, problemas emocionais e sociais e crises de pânico. Ou seja, é normal do universo do universo infantil que essa fantasia, essa pequena mentira aconteça, mas ela precisa ser contida para que essas consequências não surjam, na verdade, né, doutora? Exatamente. A criança ali por volta dos 2 anos, ela começa com algumas mentiras, porque ela tem, às vezes, ela quer um brinquedo, ela esconde, não foi eu que peguei. Muitas vezes as crianças mentem aí vamos começar aí nessa trajetória dela na mentira, com medo dos pais a castigarem, quando elas querem alguma coisa, porque ela quer ser o herói da história. E aí, conforme ela vai crescendo, essas coisas vão variando, vão mudando. Mas os pais têm que ficar atentos para isso, não é verdade? Então, muitas dessas consequências, elas vêm com um peso muito grande, como essa, quando se torna um hábito e a criança entende que se ela mentir, ela vai conseguir o que ela quer, e se não tiver uma causa negativa ali, se os pais não barrarem, alguém não barrar, ela vai falar, que legal, então eu posso conseguir tudo que eu quero, eu vou manipular através da mentira. E isso já pode acontecer muito cedo, viu? Ali a partir dos 4, 5 anos, ela já tem essa noção, então ela já começa a usar essas coisas para poder conseguir algo, porque ela sabe que os pais acreditam na mentira que ela falou. E se isso se torna um hábito, é perigoso, porque ela pode ter um transtorno que se chama mitomania. Ela acredita nas próprias mentiras. Então, essa questão de não distinguir a fantasia da realidade vai indo junto com ela. Ela cria histórias fabulosas, é uma criatividade impressionante, porque se ela não é aceita num grupo, ela cria uma fantasia para ela ser aceita no grupo. E isso acontece muito na idade escolar. Quando e as crianças vão muito cedo para a escola, né? Então, muitas vezes um amiguinho fez alguma coisa, para ela não levar a bronca da professora, ela inventa uma mentira, ela chega em casa e conta outra mentira. E muitos pais, eu já escutei muitos pais falarem, olha, meu filho não mente. Meu filho não mente. Então, quer dizer, se a criança já escuta isso, ela já imagina, os meus pais confiam muito em mim, então eu vou continuar falando essas mentiras. E aí ele vai indo e leva isso para a vida adulta dele. E vira esse transtorno que é mitomania. Que, inclusive, é muito perigoso, afeta as pessoas na sociedade, tem questões jurídicas envolvidas. Então, é muito perigoso convivermos com uma pessoa que tem mitomania. Nossa, E isso imagina. começa ali na infância, exatamente. Uma mentirinha leve pode chegar em mentiras pesadas que prejudicam a própria pessoa e prejudica toda uma sociedade. E começa na infância e começa como a gente deve lidar com essa situação, que é o nosso próximo passo aqui. Mas antes, a gente queria colocar uma pergunta na tela para introduzir aí essa parte. A Carol, tudo bem, Carol? A nossa postura, às vezes agressiva, pode assustar, dar medo na criança diante de alguma situação, gerando mentiras. Ou seja, elas acabam mentindo por medo da nossa reação. Como restabelecer a confiança e acabar com as mentiras da criança? Essa linha tênue também, né? O Wagner contando um exemplo pra gente aqui nos bastidores, e ele falou assim, não, eu fui lá, eu fui rígido e tudo mais. Eu falei assim, talvez Já se me você... expondo.
Eu tô brincando, pode falar. Talvez se você levasse na brincadeira, essa bonequinha tá bem gordinha porque ela comeu tudinho. Será que foi a boneca mesmo? Então, assim, eu já ouvi profissionais falando de aproveitar essa fantasia da criança para ter o lúdico, mas a gente não tem paciência de fazer isso todos os dias, não é mesmo? Mas, ó, vamos tentar responder, Isso. já mostrando aqui no nosso display, como lidar com a mentira. Dê o exemplo. Às vezes a gente acha que são coisas pequenas, né? A gente pega o telefone e liga para... não, agora eu não posso porque agora eu tô entrando no banho. Mentira, você tá ali lavando uma louça e você não quer falar com a pessoa. Então a gente acha que isso é simples, mas a criança está querendo copiar esse exemplo. E até mais profundamente, como a doutora falou, né? Não fica com muita fantasia. A criança não chegou lá na casa pela cegonha, né? Então, vamos tentar explicar as coisas como é a realidade. Sementinha, pois é. Girando mais uma aqui, ó. Dê atenção sem a criança pedir. Estou entendendo então, doutora, que às vezes quando a criança também fantasia demais, é quando ela está se sentindo ali preterida, quando está sentindo que falta atenção. Exatamente. Então, essa atenção sem a criança pedir é essencial. Os pais, eles têm que estar de olho ali. E uma coisa que eu sempre digo para os pais, se vocês responderem os porquês das crianças, por quê, para quê, muitas dessas mentiras seriam evitadas, entendeu? E essa questão, a criança falou alguma mentira, você não vai corrigir ela com um castigo, dando uma bronca, porque isso vai gerar mais mentiras, porque ela vai ficar com medo. E a próxima vez ela vai elaborar muito melhor essa mentira. Já ouvi bastante pessoas falando que quando a educação é muito autoritária, isso é um incentivo tremendo para que a criança minta, né? Por outro lado, quando existe uma relação de confiança, e aí a gente vai estabelecer das mais diferentes maneiras, né? Isso pode também ajudar com que a criança não fique mentindo. Vou colocar mais uma situação aqui, ó. Ajude a pensar em outras possibilidades. Então, não incentivar a mentira da criança, mas pensar em outras situações de diálogo, né, doutora? Dá um exemplo para ficar mais prático. Olha, eu sempre digo que crianças que são criadas numa família onde sempre a verdade está em primeiro lugar, que é o correto, né? Devemos sempre falar a verdade. Cada faixa etária da criança, você tem que falar conforme ela vai entender. Você não precisa criar ali fantasias, historinhas mirabolantes para ela entender. Tem um jeito certo de falar. Então, essas crianças vão crescer num lar assim, num ambiente assim, dificilmente ela vai ter essa tendência para tudo que ela for falar, ela vai falar essas mentiras. E um exemplo é o que você falou, Patrícia, essa questão mesmo. Você usa o que ela fez conforme, foi a boneca que comeu o bolo. Mas essa boneca tá gordinha, né? Por que será? Vamos ver como foi? Você vai usando argumentos que você vai desarmando a criança. E ela vai ver, poxa, ela tá sabendo o que eu menti. Então, vamos conversar. Filha, não pode fazer isso. Ou meu filho, conte a verdade. Porque você sempre tem que expor o lado da consequência, né? O que vai acontecer se você continuar mentindo? Doutora, então, até aqui, ó, no nosso display, dê a oportunidade, né, da criança corrigir o erro e realmente, ó, explique as consequências da mentira, né? Exatamente isso que a senhora estava falando. E a Patrícia falou aqui, né, até usando um pouquinho do meu exemplo, a gente não tem muita paciência, às vezes, quando a gente está vendo essa situação. Mas olha aqui pra gente, Patrícia, ó. Como é que é? Mantenha a calma. Ai, olha que amor, com duas crianças correndo, saindo pra escola. A Patrícia tem 2 filhos, eu também 2, é uma loucura, né? Não é fácil, de verdade. Olha só, mas se os pais prestarem atenção na sua própria postura, no dia a dia, o que você fala, às vezes um simples chegou alguém para falar com você, você fala, fala que eu não tô, não atende o telefone, inventa uma mentira, inventa qualquer coisa. Essas coisas as crianças observam e elas falam, poxa, se os meus pais podem fazer isso, por que eu também não posso? Né? Então, eles ficam meio que comparando e aí vai surgindo. A mentira, ela é como uma sementinha, que ela cai, uma sementinha de mostarda pequenininha. E se você descuidar, daqui a pouco ela cresce demais, né? E aí você tem que ir fazendo os reparos, né? E muitas pessoas me perguntam, mas será que tem como a gente parar essa mentira? Será que ela está mentindo tanto, está com uma compulsão tão grande por isso? Tem como?
Tem sim, tem como a gente fazer esses reparos através dessa confiança, através da conversa e sempre mostrando para a criança o lado, né, das coisas. Se eu faço alguma coisa, né, quando alguém desobedece, uma coisa ruim acontece. Doutora, deixa eu colocar uma pergunta para ficar bem prático, porque aqui a gente tem assim, né? A Patrícia falou da gente entrar na fantasia da criança, mas tem também aqui no display, né, dizendo assim, não, a gente tem que fazer com que a criança corrija, dê oportunidade para que a criança corrija o erro. Então, é para sair, é para levar a criança de sair da fantasia dela, mas dando uma vazão ali e a levando para admitir que ela está contando uma mentira, é por aí? Mas nem todas as crianças, né, aceitam isso tão fácil. Isso. Comparando 2 filhos, um fica de cara emborrada e não continua, o outro pede desculpa no primeiro segundo. E aí? Como é que a gente lida? Exatamente, porque assim, ó, se você tem 2 filhos, um é diferente do outro, certo? Então, nada melhor do que o pai, ele vai saber qual é a reação do filho. E você vai ter que usar ali a sua sabedoria para lidar. Não é do mesmo jeito que você lida com o filho A que você vai lidar com o filho B. E ele trouxe alguma coisa de casa que não era dele. Ele disse que foi o colega que deu ou que ele encontrou e inventa aquela mentira. Depois que você descobre realmente o que aconteceu, você vai conversar com ele e vai falar para ele devolver aquele objeto, para ele pedir desculpas, que o que ele fez foi um ato que não é correto, que você não aceita, mas você não vai dar uma bronca. Você vai falar de uma forma carinhosa. E ele vai tomar essa atitude. Bom, eu vou humildemente devolver, vou pedir desculpas e vou aceitar que eu errei. Então, você vai trabalhando assim. Agora, se o meu outro filho não aceita, ele vai ficar emburrado, para ele vai ser muita vergonha, você vai ter que conversar mais um pouquinho e achar o ponto estratégico dele para você poder fazer todo esse caminho até ele aceitar que o que ele fez foi errado. O importante é a criança entender que o que ele fez foi errado, porque às vezes ele vai achar que, bom, eu vou aceitar, fingir que eu aceitei isso para minha mãe não me dar uma outra bronca, não fazer isso, e da próxima vez as mentiras elas ficam cada vez mais elaboradas. Entendi. A gente tem mais uma interação. O pessoal de casa está falando, a Maura, de Moçambique. Qual é o melhor método para corrigir uma criança quando ela mentir, né? Um tapinha de leve pode? Então, porque assim, eu acho que tem várias formas, né? Você pode tirar um brinquedo, ó os meus métodos, eu vou só escalando, né? Posso tirar o eletrônico, posso dar um tapinha de vez em quando, posso deixar de castigo, e aí? Ou só conversar? Como é que faz? Porque lá em casa já tentei várias coisas, doutor. São 10 anos, né? Pois é, essa questão da educação, como eu vou fazer em casa, cabe a cada família, né? Não tem uma regra, você vai dar um tapa, você vai pôr de castigo, mas tem que ter uma consequência, né? Então, como você falou que na sua casa você já tentou várias coisas, nenhuma deu certo, ou uma dá certo, outra não dá. Então, você tem que ir mesclando algumas coisas. Mas o que a família tem que fazer, essa correção você tem que corrigir a mentira com a verdade. Sempre a verdade em primeiro lugar. Tem um ditado que fala, né, que a verdade dói. Realmente vai causar uma consequência para a criança. Se for um castigo, vai ter que ser um castigo que ele vá sentir, que da próxima vez ele não vai estar lá no castigo pensando o que ele vai inventar para poder não ficar de castigo de novo. Então tem que ser com muito amor e tem que ser a verdade acima de tudo, nem que ela doa. Nem que se você decidir na sua casa dar um tapinha de leve, você que decidiu isso. Então, ele vai pensar, ou se é um castigo, ou se é tirar um eletrônico, ou se é ficar sem algum brinquedo, mas você tem que explicar o porquê que você está fazendo isso. Mas muito bom, senão, doutora. Ele não vai entender e ele vai querer elaborar uma mentira maravilhosa da próxima vez para isso não acontecer. Não adianta a gente querer combater a mentira com outra mentira, né? A gente tem que combater a mentira, é claro, com a verdade. Começa com a gente dando exemplo. Doutora Cilaneide, muito obrigado pela conversa de hoje. Foi extremamente produtiva aqui. Acho que ajudou muito aos pais. Ajudou a gente aí, né, Patrícia? Ajudou. Queria fazer mais perguntas, mas o tempo não permite. Foi muito legal a gente entender mais desse tema. A gente agradece também ao Cevisa, né, o Spa Médico Centro de Vida Saudável, pela parceria de sempre. A doutora é psicóloga infantil lá do Cevisa. Eles sempre contribuem aqui com os conteúdos do Vida e Saúde.
Para conhecer mais do trabalho da doutora Silaneide, do Cevisa, acesse as redes sociais. O da doutora, olha, o Instagram, @sila.zif, e o Cevisa, @cevisaoficial. Obrigado, doutora. Tchau, tchau. Bom, esse mês de maio a gente está falando sobre o Anjos da Esperança, está completando 15 anos transformando vidas. E é claro, a TV Novo Tempo não podia deixar essa data passar em branco, por isso durante toda essa semana o programa Anjos da Esperança, que é exibido aqui na TV Novo Tempo, às 9h30 da noite, está sendo todo especial. Como falei, vai ser ao vivo e você é o nosso convidado para estar junto, se emocionar, conhecer as histórias, relembrar, né, a trajetória, o tempo, os apresentadores. Sim. Tanta coisa que marcou a história, né? Então a gente quer te convidar, a gente quer te pedir que nesse momento faça uma doação especial, de gratidão. É uma oportunidade de você também dar um presente e falar com as pessoas, né? Mostrar para as pessoas o quanto essa TV faz diferença na nossa vida. Agora a gente tem um VTzinho. Você já sabe que esse é o mês de aniversário do projeto Anjos da Esperança. São 15 anos onde as nossas mãos se uniram com as mãos de centenas de doadores para juntos sermos instrumentos para trazer transformação e conhecimento para famílias que estavam desestruturadas, pessoas que pensavam em tirar a vida e outros que desejavam intensamente conhecer as verdades bíblicas. E por isso temos muito que comemorar e agradecer. A Deus primeiramente e aos nossos doadores, que chamamos de Anjos da Esperança, que mensalmente fazem suas doações para a Rede Novo Tempo. E como forma de gratidão, preparamos uma mensagem super especial para os nossos queridos doadores. Essa mensagem está passando nos intervalos comerciais. Além disso, vamos enviar um presente para a casa dos nossos Anjos da Esperança. Uma lembrança da Novo Tempo para eles, que nos ajudam nessa missão de transformar vidas. Como produção, a gente pode falar que o Anjos da Esperança, do dia 17 ao dia 20, ele vai estar surpreendente. A gente vai ter várias coisas muito legais, surpresas acontecendo ao longo do programa. Vocês vão relembrar a história do projeto, coisas cômicas, coisas engraçadas, vão relembrar os antigos apresentadores, então essas pessoas que vocês tinham um carinho muito especial, né, vão estar aí. Vamos ter quadros especiais, histórias impactantes que marcaram época também, de pessoas que são doadoras do projeto, que doaram de uma forma criativa, né? Seja reciclando material, vendendo tapetes, diversas pessoas que contribuem aí de uma forma criativa para o Anjos da Esperança. E também, é claro, tem o nosso presente como Novo Tempo para as pessoas que ligam doando para o projeto, né? Então, durante essa semana especial, a gente vai ter aí um momento em que aquelas pessoas que ligarem para o projeto Anjos da Esperança para se tornarem anjos ou até mesmo para fazer uma doação ali naquele momento, a gente vai ter um brinde especial, um brinde específico para aquela pessoa que participar ali naquele dia. Então, esse vai ser o nosso foco da semana, colocar a importância do nosso doador, né? Colocar ele em evidência, porque se não fosse ele, nada disso teria acontecido, o crescimento e desenvolvimento da Novo Tempo não teria acontecido. Então, o doador será o nosso principal foco nessa semana. A Rede Novo Tempo tem muito que celebrar e agradecer por esses 15 anos transformando vidas. E se você que está aí nos assistindo também tem um coração grato pelo trabalho que a Novo Tempo faz, aproveite o mês de aniversário e dê um presente de gratidão para a Rede Novo Tempo. Faça uma doação especial. Separe uma parte de sua renda financeira e doe para Novo Tempo, para os 15 anos do projeto Anjos da Esperança. Agora, se você já é um Anjo da Esperança, nesse mês de maio, acrescente um valor de gratidão ao seu boleto ou depósito. Você também pode fazer um Pix. A chave do projeto é anjos@novotempo.com. Ou, se preferir, entre em contato com o nosso atendimento e fale assim: eu quero fazer uma doação de gratidão para Novo Tempo. O nosso time vai te ajudar a encontrar a melhor forma para a sua doação, pois sabemos que quando unimos nossas mãos para levar esperança, vidas são transformadas.
Quem sabe, né? Também você foi abençoado por Deus através da Novo Tempo e gostaria de compartilhar essa esperança com mais pessoas. Você pode fazer isso através de uma doação de gratidão para o projeto Anjos da Esperança. O telefone você conhece, né? 0 operadora 12 21 27 30 30. Se você preferir o WhatsApp, é só escrever uma mensagem "Quero ser anjo" para o número 12 98176 6630. Anjos da Esperança, 15 anos transformando vidas. E no próximo bloco tem um bate-papo com o colunista da revista Vida e Saúde, Fernando Modesto. Ele vai falar dicas de como os pulmões podem ficar mais fortes. Será que podemos fazer alguma coisa para fortalecer? Assunto para o próximo bloco. Fique com a gente. Pois é, e ainda tem receita, bolo de abóbora com coco. Olha que combinação perfeita. Vida e Saúde volta daqui a pouquinho.